Boa tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Eu sou a tia Roberta e hoje vim substituir a tia Ângela, pois ela está um pouco doente, mas ela já está em tratamento, já está em repouso e logo, logo vai estar recuperada para poder retornar às aulas de vocês. Hoje, em nossa aula de português, vamos fazer uma revisão sobre todo o conteúdo que nós estudamos nessa segunda etapa. Vamos rever os conteúdos mais importantes. E esses conteúdos, eles vão estar presentes na nossa atividade avaliativa. Hoje também vou apresentar para vocês essa atividade avaliativa. Tirar algumas dúvidas, mostrar como é o formato, como vocês devem realizar a atividade. Para iniciarmos nossa aula, vamos copiar a nossa agenda? Como disse, vamos iniciar nossa aula copiando a agenda. Hoje a nossa agenda é bem simples. A data de hoje, 27/7/2020, segunda-feira, e o conteúdo de hoje é a revisão. Nós não vamos ter atividade nem no caderno, nem no livro, vamos ter apenas a APC, que é a atividade avaliativa. Peço que vocês pausem o vídeo para vocês poderem copiar a agenda, tá bom? Agora que vocês concluíram a agenda, vamos iniciar a nossa revisão. E o que veremos nessa revisão? Quais são os conteúdos escolhidos como mais importantes de todos aqueles que nós vimos na segunda etapa? Bem, os conteúdos em gramática que nós vamos revisar hoje são os conteúdos de substantivos, adjetivos, preposição e crase. Esses foram os 4 conteúdos escolhidos em gramática. Nessa segunda etapa, nós vimos bastante classificações de palavras, né? O que são substantivos, o que são adjetivos, preposições, pronomes, mas esses 4 são os mais importantes que vão estar na nossa atividade avaliativa. Por isso, vamos revisá-los. E também, na parte de ortografia, vimos vários conteúdos, mas escolhemos um como o mais importante, que é o ão com tio ou ã com m. Vamos começar a nossa revisão por substantivos. E os substantivos são aquelas palavras que dão nome a todos os seres que existem, ou no nosso imaginário, ou na vida real. E os substantivos, eles são classificados. Eles podem ser classificados em substantivos comuns ou próprios, substantivos concretos ou abstratos, substantivos simples ou composto, substantivos primitivos ou derivados e também os substantivos coletivos. Vamos rever o que é cada um desses. Vamos começar pelos comuns ou próprios. Os substantivos comuns são aqueles que dão nome a qualquer elemento de uma espécie. Exemplo, cidade, menina, homem, cachorro. Então, são aqueles nomes comuns a qualquer ser. E os substantivos próprios já são aqueles que dão nome aos seres de maneira particular. Ou seja, aquele nome pertence apenas àquele ser, àquela pessoa, àquele determinado lugar. Exemplo, Raquel, Brasil, São Francisco. Então, esses são exemplos de substantivos próprios. Lembrando que os substantivos próprios devem iniciar-se com letra maiúscula. Os comuns só se iniciam com letra maiúscula se for no início da frase. Agora vamos para os substantivos concretos ou abstratos. Os substantivos concretos são aqueles que designam um ser que existe independentemente de outros seres. Então, os concretos são aqueles que você consegue entender que ele existe sem precisar estar em outro ser. Mas podem ser seres do nosso imaginário. Antigamente, costumava-se dizer que o concreto é aquele que a gente pode pegar.
Sim, a gente pode levar em conta esse pensamento, que o concreto é aquele que a gente pode pegar. Por exemplo, eu falo caneta, eu consigo pegar na caneta, ela está aqui, ela é concreta. Porém, seres como fada, saci, sereia, são seres que você não consegue pegar, mas eles também estão dentro do concreto. Por quê? Porque eles não dependem de outros seres para existir. Quando você vai ler uma história, a fada ela existe por si só. Ela não está em outro ser. Então, exemplos de concretos: homem, mulher, Brasil, sereia, fada, saci. E os abstratos já são aqueles que necessitam estar em outro ser para existir. Por exemplo, beleza, riqueza, amor. A beleza, ela precisa estar em algo, estar em alguém. Ela por si só não existe. Então, a mesma forma a riqueza, o amor. Então, esses são os abstratos. A gente chama que é aqueles que a gente não pode tocar. Vamos agora para os simples ou compostos. Os simples são aqueles que são formados por um único elemento, ou seja, por uma única palavra. Exemplo: chuva, sol, flor. Os compostos já são aqueles que são formados por mais de um elemento. São formados pela união de duas ou mais palavras. Exemplo: guarda-chuva, girassol, beija-flor. No caso dos compostos, pode haver o hífen para unir as duas palavras, como é o caso de guarda-chuva ou beija-flor, mas pode não haver, como é o caso de girassol. É as palavras gira e sol juntas. Então, se são formadas por duas palavras que já existem, ela se torna uma palavra só, substantivo composto. O simples já é aquele que é formado por apenas uma palavra. Vamos para os substantivos primitivos ou derivados. Os primitivos são aqueles que não derivam de uma outra palavra da língua portuguesa. Exemplo: limão, menino. São aquelas palavras primitivas, aquelas primeiras palavras. Elas não vêm de uma outra palavra que já existe. Os derivados já são aqueles que derivam de uma outra palavra da língua portuguesa. Exemplo: limoeiro, meninada. A diferença entre o derivado e o composto. O composto é formado por duas palavras que já existem. O derivado é formado pela derivação de uma palavra. Essa palavra vai derivar acrescentando um sufixo ou um prefixo. Um prefixo é um pedacinho antes da palavra e um sufixo é um pedacinho depois da palavra. Então, aqui no caso, limoeiro, nós pegamos a palavra limão, que é uma palavra primitiva, e acrescentamos o sufixo eiro, limoeiro. Então, essa é a diferença entre o derivado e o composto. O composto precisa ser duas palavras que já existem. O derivado não, uma palavra só que você fez a derivação, certo? Agora vamos para os substantivos coletivos. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres de uma mesma espécie. Um conjunto de seres. Exemplo: nós temos enxame de abelha. Um conjunto de abelhas nós chamamos de enxame. Um conjunto de estrelas ou astros nós chamamos de constelação. Um conjunto de peixes nós chamamos de cardume. Um conjunto de chaves nós chamamos de molho. Aqui são apenas alguns exemplos. Como vocês já sabem, tanto o livro de português de vocês como a apostila do CMF estão cheias desses coletivos. E na atividade avaliativa da etapa passada, vocês já fizeram uso desses coletivos, né? Então, com o tempo, nós vamos aprendendo vários coletivos. É importante sabermos, até quando a gente for escrever uma redação, não ficar repetindo a mesma palavra o tempo todo. Ah, muitas abelhas, muitas abelhas, muitas abelhas. Não, em determinado momento você pode falar um enxame. Já dá para entender que é um conjunto de abelhas, certo?
Acabamos aqui com o substantivo? Não. Nós sabemos que os substantivos, eles sofrem flexões. Eles podem se flexionar ou podem variar em gênero, número e grau. Como é que cada um desses, como é que o substantivo ele se flexiona em cada um desses? Vamos entender primeiro o gênero. Na língua portuguesa, há dois gêneros, feminino e masculino. O gênero masculino é aquele que pode vir precedido de um artigo o, os, um ou uns. Então, um substantivo do gênero masculino, ele é precedido pelo artigo o, os, uns ou um. Exemplo: o menino, os marujos, um homem, uns macacos. Todos esses são exemplos de substantivos do gênero masculino. Temos também no gênero feminino. O gênero feminino já são aqueles que podem vir precedidos do artigo a, as, uma e umas. Exemplos: a gatinha, as garotas, uma senhora, umas vendedoras. Esses são exemplos de gênero feminino, são acompanhados de artigos a, as, uma e umas. Temos também os substantivos biformes. Os biformes são aqueles que apresentam uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Você não vai apenas mudar pelo artigo, ele vai ter uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Exemplo: ator, masculino; atriz, feminino; poeta, masculino; poetisa, feminino. Temos também os substantivos heterônimos. Os heterônimos são aqueles substantivos que, para designar se é feminino ou masculino, apresentam um radical totalmente diferente, ou seja, é uma palavra totalmente diferente. Nós vimos agora, por exemplo, ator e atriz. Eles começam do mesmo jeito. Aqui nos heterônimos, não. Exemplo: bode, cabra. Uma palavra não tem nada a ver com a outra. Outro exemplo bem conhecido: homem, mulher. A palavra não tem nada a ver com a outra. Então, elas têm radicais totalmente diferentes. Temos também os substantivos uniformes. Os uniformes são aqueles que apresentam uma única forma para designar os dois gêneros. Exemplo: nós temos os epicenos, os sobrecomuns e os comuns de dois gêneros. Então, esses substantivos, eles vão variar, às vezes com artigo, ou às vezes com auxílio de uma outra palavra, e às vezes a gente só vai saber se é masculino ou feminino pelo contexto. Vamos começar pelos epicenos. Os epicenos são aqueles que a gente usa para designar animais. A gente apenas acrescenta a palavra macho ou fêmea para designar se ele é macho ou se ele é fêmea. Exemplo: jacaré macho, jacaré fêmea. A palavra jacaré, o substantivo jacaré, não muda. Nós vamos saber se é masculino ou feminino utilizando a palavra macho ou a palavra fêmea. Outro exemplo: borboleta macho, borboleta fêmea. A mesma coisa. Utilizamos a palavra macho ou fêmea ao lado do substantivo para saber se ele é masculino ou feminino. Agora, os sobrecomuns. Os sobrecomuns são aqueles que apresentam a mesma forma para o feminino e para o masculino, podendo ser identificado pelo contexto. Vamos ver aqui os exemplos. A pessoa, a vítima. Quando nós falamos a pessoa, você não consegue identificar nem pelo artigo e nem pelo substantivo se é masculino ou feminino. Você vai identificar pelo contexto. Como assim? Na frase. Por exemplo, se eu digo: a pessoa foi ao barbeiro fazer o bigode e a barba. Você já imagina que é masculino, né? Agora, se eu disser:
a pessoa foi ao shopping comprar bolsas, maquiagens, fazer as unhas. Você imagina que é feminino. Então, você vai saber pelo contexto. Temos outro exemplo, a criança. Da mesma forma, a criança pode ser masculino ou feminino. Vamos saber pelo contexto se aquela criança é um menino ou se aquela criança é uma menina. Vamos saber pela aplicação na frase, né? Eu dei alguns exemplos genéricos de frase, até porque um homem pode sair para comprar roupas e bolsas no shopping também, mas eu estou dando apenas um exemplo, tá? Para vocês entenderem que é pelo contexto que a gente vai saber se é masculino ou feminino, tá bom? Agora vamos falar sobre os comuns de dois gêneros. Esses são aqueles que possuem a mesma forma para o masculino e para o feminino, sendo diferenciado apenas pelo artigo, ou pelo pronome, ou pelo adjetivo que vai acompanhá-lo. A diferença entre esse e o que a gente acabou de ver é que o artigo varia. Por exemplo, o estudante, a estudante. Aqui eu sei, o estudante é um rapaz, é um menino, é um homem. A estudante já é no feminino. Aqui nós podemos saber pelo artigo ou pelo pronome, quando eu falar assim, ela era uma estudante. Aí você vai identificar que era uma do gênero feminino. Se eu disser, ele era um estudante, você vai identificar que é do gênero masculino. Então aqui o pronome, o adjetivo e o artigo vão variar. Assim nós vamos saber se ele é masculino ou feminino. Por isso que dizemos que é comum de dois gêneros, porque você pode utilizar nos dois gêneros, tanto no feminino como no masculino. Agora vamos falar sobre o número. Vimos que o substantivo varia em gênero, feminino ou masculino, tendo várias formas para isso. E agora ele também pode variar em número. Em número quer dizer que ele pode ser singular ou plural. Quando falamos que é singular, é que indica apenas um ser ou um grupo. Exemplo, pessoa, multidão. Apenas uma multidão, apenas uma pessoa. Está no singular. E quando falamos de plural, se refere a dois ou mais seres ou dois ou mais grupos. Exemplo, pessoas e multidões. Aqui estão no plural. Então, o número pode ser singular ou plural. E grau. Temos o grau, que pode ocorrer, né? A variação no tamanho. O grau tem relação com o tamanho, que pode ser grau normal, que é aquele que indica o tamanho considerado normal. Exemplo, casa. Pode ser um grau aumentativo, que é aquele que indica o tamanho aumentado. Nós temos o analítico, que ele vai ser acompanhado de uma palavra que indica, de um adjetivo que indica grandeza, por exemplo, casa grande. E temos o sintético, que é aquele que apresenta apenas um sufixo que dá esse indicador de aumento, casarão. Então, o grau aumentativo, ele pode ser aumentativo analítico, é aquele que você vai usar outra palavra para indicar que ele aumentou, casa grande, ou ele pode ser sintético, onde você vai usar um sufixo, ou seja, um pedacinho no final, que vai indicar que aquele ali é maior. Aqui o exemplo, casarão, né? Foi aumentado. E é aqui onde entra o que a gente viu lá na frente sobre os derivados. Aqui a palavra casarão, ela deriva da palavra casa. E ela faz essa derivação usando esse sufixo que indica aumento. Esse ão no final, esse arão no final, né? Então, esse é o grau aumentativo. Ele pode ser analítico, usando outra palavra para indicar que aumentou, que é maior, ou sintético, que ele usa apenas uma palavra. Exemplo, casarão. O diminutivo é da mesma forma, só que no diminutivo ele vai indicar a diminuição do tamanho.
Ele também pode ser analítico, que é aquele que acompanha um adjetivo para indicar que diminuiu, para indicar pequenez. Exemplo, casa pequena. Ou ele pode ser sintético, que é aquele que nós acrescentamos um sufixo de diminuição. Exemplo, casinha. Novamente, casinha é um exemplo de substantivo derivado. Derivou da palavra casa. Casinha. Nós acrescentamos o inha no final como sufixo e agora nós indicamos que ela é uma casa pequena. Está no grau diminutivo. São muitas informações sobre substantivo, né? O substantivo é um assunto bem amplo. Mas nessa revisão deu para a gente reativar nossa mente os pontos principais sobre os tipos de substantivo e a flexão do substantivo, certo? Lembrando a flexão, número, gênero e grau. Gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural, e grau, aumentativo, diminutivo ou normal. Certo? Vamos passar para o próximo assunto? Vamos agora falar sobre os adjetivos. Que classe de palavras são os adjetivos? Os adjetivos são aquelas palavras que qualificam o substantivo, trazendo a eles características. Como, por exemplo, o jovem que passou aqui é bonito. Esse bonito é uma característica, é uma qualidade do jovem. Então, ele é um adjetivo. Outro exemplo, foi rápida a saída do cinema. Aqui, a palavra rápida qualifica, caracteriza o substantivo saída. Então, ele é um adjetivo. Mais um exemplo. Maria é inteligente. Inteligente é uma característica da Maria. Então, também é um adjetivo. Então, os adjetivos são essas palavras que nós usamos para dar características aos substantivos, para caracterizar, qualificar os substantivos. Pode ser com respeito a aparências físicas, dizer que é alto, baixo, magro, gordo. Pode ser com respeito a características da personalidade de forma positiva, dizer que é bonito, dizer que é inteligente, dizer que é especial, que é amável. E também qualidades como dizer que é mal ou que é má, dizer que é preguiçoso, que é desleixado. Então, todas essas características que qualificam os seres, que qualificam os substantivos, são chamadas de adjetivos. E além dos adjetivos, nós temos a locução adjetiva. A locução adjetiva é uma expressão que tem o mesmo valor que um adjetivo. Então, são duas ou mais palavras que têm a mesma função que o adjetivo. Qual é a função do adjetivo? Caracterizar, qualificar o substantivo. Vamos ver nos exemplos da locução adjetiva. Pesquisa de confiança. De confiança é uma locução adjetiva. Quando usamos a expressão de confiança, queremos dizer que a pesquisa é confiável. Confiável é o adjetivo. Então, a locução adjetiva é essa expressão que vai ter o mesmo valor, o mesmo sentido que o adjetivo. Aqui é um exemplo de confiança, mas tem outros, muitos exemplos. Por exemplo, amor de mãe, amor materno, certo? Pessoa da terra, pessoa terráquea, terrestre, depende do caso, né? Então, esses são exemplos de locuções adjetivas. Vamos passar agora para a preposição. Já vimos substantivos, que são os nomes dos seres. Vimos os adjetivos, que são aqueles que qualificam os seres.
ou seja, dão características aos seres. E agora vamos às preposições. As preposições, elas são aquelas palavras invariáveis que servem em geral para ligar uma palavra à outra. Vamos ver os exemplos de preposição. A, após, com, de, em, para, perante, sem, sobre, ante, até, contra, desde, entre, per, por, sob, trás. Então, são essas palavrinhas que nós, em geral, usamos no meio das frases para unir uma palavra a outra palavra. As preposições, elas podem se unir formando uma outra palavra. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos numa, em mais uma. Temos do, de mais o. É a preposição unida ao artigo, ou unida ao pronome, ou ao advérbio. Outro exemplo, ao, a mais o. No, em mais o. Pelo, per mais o. Nós também temos alguns exemplos em frases. Estou com fome. A preposição aqui é com. Maria está com saudades de Julieta. Foi ao shopping sem dinheiro. Estive em uma festa. Aqui, esse em uma, eu posso unir formando estive numa festa. Nós conseguimos ver muito essa união, né? No, numa, de, essa união. Ok? Vamos passar agora para a crase. Vimos substantivo, adjetivo, preposição e agora vamos finalizar com crase. A crase, ela é a união de duas vogais A. A mais A dá crase. Esse A pode ser um A de artigo e um A de preposição. Pode ser um A de artigo e um A, por exemplo, da palavra aquele. O crase não é o acento. Esse acento é chamado de acento grave. Nós temos aqui o exemplo. Aqui é a crase. A crase é todo esse A com acento. O acentinho se chama de acento grave. E ocorre justamente como eu falei, quando a preposição a se junta ao artigo a ou as, ou quando a preposição a vai se juntar aos pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo. Aí nós temos os dois as que somados dá a crase. Vamos ver os exemplos. Iremos à praia no domingo. Fica, iremos à praia no domingo. Outro exemplo, vou àquele cinema hoje. Vou àquele cinema hoje. Então, vimos que a soma das duas vogais A formam assim a crase. Uma dica sobre o uso da crase. Quando você vai a algum lugar e volta daquele lugar, você usa a crase. Quando você vai a algum lugar e volta de algum lugar, você não usa a frase. Como é isso? Vamos entender. Quando eu digo assim, vou à cozinha. Quando eu vou à cozinha, eu volto da cozinha. Se eu volto da cozinha, quando eu vou escrever a frase vou à cozinha, eu uso a crase. Então, por isso que aqui tem essa frase para a gente memorizar. Volto da, crase a. Vou a e volto de, crase por quê? Ou crase para quê? Então, se você vai a algum lugar e volta daquele lugar, você usa a crase. Dei o exemplo agora, né? Vou à cozinha.
Quando eu vou à cozinha e eu vou voltar, eu volto da cozinha. Se eu volto da, eu vou colocar a crase no vou à cozinha. Vamos ver aqui exemplos. Ó. Por exemplo, venho da Espanha. Se eu venho da, quando eu vou à Espanha, utilizando a crase. Agora, se eu venho de Natal, da cidade de Natal. Quando eu vou a, sem a crase. Então, para a gente memorizar, vou a e volto da, crase a, ou seja, você coloca a crase. Vou a e volto de, crase para quê? Então, você não usa a crase. Essa é apenas uma dica do uso da crase. Agora, quando não usar a crase? Nós não devemos usar a crase antes de pronomes pessoais e de tratamento. Vamos ver aqui os exemplos. Falarei a eles a verdade. É um pronome pessoal. A não utiliza a crase. Pronome de tratamento. Dirigiu-se a Vossa Majestade. Também não utilizamos a crase. Certo? Agora vamos para o nosso único assunto de ortografia. Ão e ão. Quando é que nós usamos o ão? O ão nós usamos no final de palavras, de verbos, que indicam o futuro. Exemplo. Elas comprarão roupas novas amanhã. Se elas ainda vão comprar, elas comprarão. Eu uso ão, porque o ão com tio é no futuro, é o que ainda vai acontecer. E o an, passado, nós utilizamos em palavras, em verbos, no final dos verbos passados, aquela situação que já passou. Vamos ver o exemplo. Elas compraram roupas novas ontem. Se elas já compraram, já passou, é AM no final. Então, o aotil nós usamos no futuro. Comprarão, ainda vai acontecer. No final dos verbos, nós usamos no passado. Compraram, já passou, certo? Agora finalizamos a nossa revisão. Essa segunda etapa foi muito rica, nós tivemos vários conteúdos importantes, né? A revisão ficou bem ampla, mas a revisão é esse resumão mesmo do que nós estudamos, apenas para relembrar esses pontos importantes, né? Para relembrarmos, para dar um start na nossa mente. Qualquer outra dúvida ou qualquer aprofundamento em algum desses pontos que foram falados aqui na revisão, vocês podem tanto assistir as aulas passadas, a vantagem do YouTube é essa, nós podemos assistir as aulas que já passaram e também nós podemos rever no livro, rever na apostila, podem perguntar, tirar dúvida com a gente, com a professora, com a coordenação, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre a atividade avaliativa. A atividade avaliativa dessa etapa vai ser diferente. A atividade vai ser feita em estilo de prova. Isso mesmo. Vocês vão receber a atividade de 10 questões. As questões, elas são avaliadas em scores, assim como uma VP seria avaliada em scores. E vocês vão poder retirar a prova, retirar a atividade avaliativa na escola, pegar uma cópia na escola e levar para casa, ou, se vocês preferirem, vocês vão receber o arquivo em PDF e vocês podem imprimir em casa, na casa de um vizinho, numa lan house, onde você achar melhor, certo? Então, a atividade vai ser assim, 10 questões e ela parece uma provinha. Eu estou aqui com a minha no meu celular e vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Ela inicia-se com um texto que vocês já tiveram a oportunidade de ler,
pois esse texto está no paradidático de vocês, e ela vai iniciar com a interpretação desse texto. Então, as 4 primeiras perguntas são de interpretação de texto. Você vai ler o texto e vai interpretá-lo. A 5ª questão, ela já vem falando sobre o primeiro assunto da nossa revisão, que foram os substantivos. A 5ª e a 6ª questão. Vai falar sobre substantivos, a classificação dos substantivos e também a flexão dos substantivos. Gênero, número e grau. Essas são a 5ª e a 6ª questão. A 7ª questão, ela já vai falar um pouquinho sobre o assunto de adjetivos. Também vamos ter questões sobre preposições e crase. E para finalizar, a 10ª questão é sobre ortografia, que é o uso do ão e do an que nós vimos na revisão. Eu espero que vocês gostem da atividade avaliativa, que tirem um tempo para se empenhar em fazer uma excelente atividade avaliativa. Dessa vez, vocês não vão precisar copiar as questões, porque vocês já vão receber ela no formato de prova, apenas para responder. Então, caprichem, pesquisem. É a oportunidade que vocês têm de fazer uma prova pesquisada, né? Pesquisem. Não deixem questões em branco. Se tiver alguma dúvida, pesquisa nas aulas anteriores, pesquisa no livro, na apostila, fala com a professora, mas não deixem questões em branco e tentem tirar um 10, né, pessoal? Esse é o momento da gente tirar, de vocês conseguirem tirar excelentes notas, tá? Outro lembrete é, não deixem para fazer de última hora. Vocês vão ter uma data para entregar, que vai ser no mês de agosto. E essa data limite de entrega, né, são 2 dias que vocês vão ter para ir entregar na escola. Não deixem para fazer no dia anterior. E eu vou dizer por quê. Por vários motivos, né? Mas o primeiro, todos os dias você vai receber uma atividade avaliativa. Hoje, segunda, você tem a de português e redação. Então, você tem 2 atividades avaliativas para hoje. Amanhã, você já vai receber outra. Quarta-feira, outra. Então, esforcem-se em fazer hoje a de hoje. Amanhã, a de amanhã. Se tiver alguma questão que você vai precisar fazer depois, tudo bem. Mas não deixem para fazer tudo de última hora. Quando a gente deixa para fazer as coisas de última hora, acaba que não fica tão bom. Não fica excelente como ficaria se tivéssemos feito com antecedência, tá bom? Então, preparem-se para fazer logo as atividades. Qualquer dúvida, estamos aqui para tirar essas dúvidas de vocês, a coordenação, as professoras. Estamos aqui à disposição. Desejo a todos vocês uma excelente semana de atividades avaliativas, que vocês possam, assim, aproveitar a oportunidade para aprofundar os estudos, para tirar excelentes notas, tá? E nos vemos na nossa próxima aula, na nossa próxima oportunidade. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Tchau, pessoal!